Sejam bem-vindos, alunos do primeiro ano, para mais uma aula do quarto trimestre, a nossa segunda aula. Na aula de hoje a gente vai dar encerramento à parte da estática, vendo o último conceito que falta de equilíbrio do corpo extenso. E também vamos dar uma pequena introdução aqui à gravitação, que é o nosso próximo assunto. Então vamos formar uma base da gravitação. Vamos lá. Então a primeira coisa é encerrar essa parte de equilíbrio. Certo? Só para relembrar, o equilíbrio ele pode ser visto a partir de um corpo qualquer, quando você considera ele como um ponto. Então, o equilíbrio de um ponto, que a gente já tinha visto em aulas anteriores, mas colocar aqui para efeito de comparação. A gente disse que um ponto está em equilíbrio, digamos que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 forças. Poderia ter mais, né? Como você já viu. Vou chamar aqui de F1, F2 e F3. Quando é que eu digo que esse ponto está em equilíbrio? Só revisando. Quando a soma das forças, já disse a vocês que esse M deitado aqui é soma, certo? Quando a soma das forças é igual a zero. Somente, basta isso aqui. Isso é necessário e suficiente, ou seja, precisa disso e só disso para que o ponto esteja em equilíbrio. Nesse caso aí, como eu tenho três forças, F1 mais F2 mais F3 somadas tem que ser igual a zero. O ponto está em equilíbrio. E para encerrar, ficou faltando a gente ver um corpo. A gente viu na aula passada o conceito de momento. Por quê? Digamos que eu tenho as mesmas três forças agora. F3, traz para frente, eu estou desenhando. F2 e aqui F1. Veja, são três forças também, mas há uma diferença de um ponto para o corpo. Eu tenho que fazer isso aqui também, ó. A somatória das forças tem que ser igual a zero. Com isso aqui, eu impeço que essa viga aqui suba ou desça. Isso aqui também... Eita, que coisa estranha eu fiz aqui, a somatória das forças. Opa, perdão aí, viu, pessoal? Eu fui desenhando e escrevendo e esqueci. Qual é a borracha desse lápis? Deixa eu ver se eu acho. Achei. Eu acho que achei a borracha. Cadê? Infeliz da borracha. Não tem borracha, já sei o que... Pronto, agora atrapalhou toda a minha aula. Não tem borracha, já sei o que eu faço, pessoal. Vou fazer isso aqui. Pronto, igual aluno, rasurei. Vamos de novo. Então, para saber quando um corpo está em equilíbrio, não é mais um ponto. Um ponto é somatório das forças, tem que ser igual a zero. Aqui também tem que fazer somatório. Sai daí, sai, deu. Somatório das forças igual a zero. Também, igualzinho ao ponto. Certo? O ponto e corpo é igual a zero. Só que aqui não tem de um ponto que pode girar, porque a gente está considerando só um ponto. Certo, gente? Então ele não pode girar em torno dele mesmo, mas um corpo pode. Se eu escolher qualquer ponto aqui, um ponto aqui, ó, ele tem tendência de girar. Lembra da aula passada, né? Então vai ter momento. Então, além da somatória das forças igual a zero, eu também tenho que fazer somatória dos momentos igual a zero. Por que isso, gente? Quando eu faço que a soma das forças é igual a zero, ponto aqui, ele não sai de lugar. Nem vai para cima, nem vai para baixo, nem vai para a direita, nem vai para a esquerda. Certo? É a minha esquerda. Quando eu faço que a somatória das forças é igual a zero, também estou dizendo que a viga não vai nem para cima, nem para baixo, nem para um lado, nem para o outro. Então aqui eu estou impedindo a translação. Certo? Quando eu faço somatório das forças igual a zero, não há translação. Eu sei com certeza que a viga não vai subir, não vai para a direita, não vai para a esquerda. Aqui o ponto nem sobe nem desce. E agora eu tenho que impedir que a viga gire para um lado ou gire para o outro. Certo? Como é que eu impeço o giro? Impedindo o momento, ou seja, o momento tem que ser igual a zero. A soma dos momentos tem que ser igual a zero. Com isso eu impeço a rotação. Certo? Então, a soma das forças impede a translação, que é o que acontece aqui no ponto também. E a soma dos momentos impede a rotação. Eu tenho que evitar a translação e a rotação se eu quiser deixar um corpo em equilíbrio. Certo? Isso aqui para um corpo em equilíbrio. Com isso a gente encerra esse assunto. Parece simples, mas não é tão simples. A gente vai ter um exercíciozinho no final da aula sobre isso. Certo? Volto a falar da soma das forças do momento. Vamos lá. Partimos agora para a gravitação universal. Gravitação universal a gente vai ver que faz parte desse nome universal aqui, ó, aprenda, certo? Não é relativo só ao universo, não. Até é relativo ao universo, mas é porque quando a gente pensa no universo, pensa em coisa de espaço, né? E a gente abre o livro de física na parte de gravitação e está lá os planetas. Então a gente
associa rapidamente a isso, mas não é só isso. Universal quer dizer que é para todos os corpos. Se eu tiver 2 átomos, eu vou ter gravitação universal. Então a gente vai ver o que é gravitação universal. Certo? A gente vai ver que ocorre nos objetos do dia a dia. Por exemplo, um lápis aqui, ó, com certeza está atraindo outro lápis. Certo? Mas a gente vai falar dessa força durante o decorrer das aulas. Vamos conhecer algumas coisas. Então a gravitação universal, ela serve tanto para coisas muito grandes como para coisas muito pequenas. Na verdade, serve para todas as coisas, certo? A gravitação universal é relativa a tudo que está no universo, não é só os planetas. A gente vai saber o que é gravitação universal, que está relacionado, obviamente, com gravidade, no decorrer das aulas. Não nessa aula em si, que essa aula eu vou apresentar alguns conceitos mais leves, inclusive históricos. Olha aí de novo. Lembra que eu falei de um lápis para o outro? Da Terra para a Lua tem força e da Lua para a Terra também tem uma força. Isso tudo é estudado pela gravitação universal, para você não pensar que é só entre planetas, certo? Entre a Lua e a Terra, entre um lápis e outro, entre meu corpo e minha sandália, por exemplo, está havendo a ação de forças que são estudadas pela gravitação universal. Então, o que é a gravitação universal? Estudo das forças de atração entre os corpos. Não me interessa que corpo é. Quando você abre um livro de física de gravitação universal, você pensa logo nos planetas. Não é só sobre planetas, certo, gente? A parte que fala a respeito apenas de planetas, certo? Os astros e tudo mais, asteroides, cometas, o que mais passar, certo? Satélite, o que mais tiver no espaço é uma parte reservada chamada de mecânica celeste. Celeste vem do céu mesmo. Tá vendo como é diferente? Ó, gravitação universal é para tudo. Mecânica celeste é quando eu aplico, inclusive, conceitos de gravitação universal nesses corpos. Então, o que é mecânica celeste? Estudo da física dos planetas, dos cometas, dos meteoros, dos corpos celestes de uma forma geral, nas estrelas. Entenderam, né? Mecânica celeste abrange mais. Aí você vai aplicar a gravitação só nesses casos aí. Então, muita gente confunde. Como tudo isso surgiu, gente? Certo? Hoje em dia a gente usa essa onomatopeia. O que é uma onomatopeia? Certo? O que é uma onomatopeia? São palavras que emulam sons. Certo? Como quando eu escrevo au au, coffee coffee para dizer que está tossindo, só o z para dizer que está dormindo, por aí vai. Então, nesse caso aí, é uma onomatopeia, obviamente inglesa, né? Da língua inglesa. Big Bang, bang. Bang, seu pai assistia, seu pai e seu avô assistia antigamente aquelas sessões de faroeste, filme de faroeste, então a gente dizia que era filme de bang bang, é esse mesmo bang aí, é porque os americanos, certo, eles associam a explosão de um tiro a esse som aí, bang, bang, certo, uma explosão. Então, Big Bang, o grande bang, bang não tem bem uma tradução, mas a gente diz que é uma grande explosão, ele designa a fase pela qual passou o universo, a teoria mais aceita até hoje. Veja, uma teoria, não é algo que você deve engolir, é isso, mas é uma teoria, a teoria mais aceita pelos cientistas, quem somos nós para brigar com os cientistas, acerca da criação do universo. Há cerca de entre 10 e 20 bilhões de anos atrás, como eu comecei a ensinar isso há uns 10 anos, então é cerca de 10 e 20 bilhões e 10 anos atrás, houve uma expansão que está ocorrendo até hoje, que é comparada a uma explosão. Também não é assim, tem um nada e puf, certo? Houve uma explosão. É algo que é como se fosse uma explosão, mas em câmera lenta, certo? Que daí foi surgindo todos os elementos, os planetas e por aí vai. Existem vários documentários, inclusive no YouTube, se você quiser procurar a respeito disso. Mas basicamente é isso, o Big Bang é a teoria mais aceita acerca ou sobre ou a respeito, não sei que palavra você usa, da criação do universo. Certo? Ele é comparado a uma explosão, só que em câmera lenta, deixando o universo em expansão até o dia de hoje. Que a gente diz que o universo está em expansão por conta ainda do Big Bang. Aí eu falei universo e o que vem a ser o universo? Olha só que imagem hipnotizante. Compre batom, compre batom. Era um comercial ridículo que tinha na minha época. Então, o que é o universo quando eu falo universo?
né? Geralmente a gente usa essa palavra para incluir todas as coisas. Quando eu digo assim, o universo dos jogadores do Campeonato Brasileiro, todos os jogadores. O universo das mulheres que existem no mundo, todas as mulheres que existem no mundo. Certo? Geralmente eu uso essa palavra universo para relativa a tudo. E no caso do espaço é tudo mesmo, certo? A gente diz o universo é uma composição de bilhões e bilhões, a gente diz que é infinito, né? De bilhões de galáxias. Então, o universo é bilhões de galáxias, é algo que o homem não tem a capacidade de conhecer todo o universo. Ainda, com todo o nosso avanço tecnológico, nós ainda somos seres muito limitados. E se existem bilhões e bilhões de galáxias, tem a nossa aí, ó, que é a Via Láctea. Certo? A Via Láctea tá aí. Via Láctea, não falei sistema solar, certo, gente? Não vá pensar que é o Sol que está aqui no centro, não. Daqui a pouco eu vou mostrar outra foto e vocês vão ver que não é o Sol. Então a Via Láctea é a nossa galáxia. O que é galáxia? Aglomerado de estrelas, aglomerado de sistemas. Então veja que é uma das galáxias. Imagina quantas galáxias tem. Como eu disse para vocês, o universo tem bilhões de galáxias, certo? Do qual a gente só tem acesso à luz, e olhe lá. Olha aqui, ó. Certo? Quando você olha uma foto aqui parada para a gente observar melhor, tem aqui o centro da galáxia. Aqui temos uma galáxia vizinha, que nem dava para ver na outra animação. E a Via Láctea ela tem vários braços, né? São os aglomerados de sistema que vem. Ó. Tem um braço aqui que é o braço Sagitário. Tem outro braço lá, blá, blá. E um desses braços aqui, ó, esse que vem até aqui, é o braço de Órion. Certo? É como se a Via Láctea fosse fazendo isso aqui, ó. Esse desenho aqui meio ridículo, mas é mesmo uma aranhazinha toda esmagada, mas é mesmo. E o Sol, olha o nosso Sol aqui, gente, com uma coisa pequenininha, vem de longe. Olha o Sol, quase nada. O Sol ele está aqui quase no final do braço de Órion. Então nós não estamos no centro da Via Láctea, para ninguém pensar. A gente está no braço de Órion. E ali está o Sol que é o centro da nossa galáxia, que é tão grande, né? Mas aqui está tão pequeno. Você sabe que na física tudo é relativo, o Sol aqui virou um pontinho, certo? Quase nada. O tamanho da Via Láctea é estimado entre 100 mil anos-luz. Professor, eu não sei o que é isso. O que vem a gente vai estudar o que é ano-luz, mas eu vou adiantar aqui para vocês, tá? Ano-luz é o seguinte, gente. Um ano-luz não é tempo, sabe? Tem esse nome ano, aí o cara pensa logo é tempo. Não é. É que a distância entre as galáxias, vamos nem falar planeta, a distância entre as galáxias começou a ficar tão grande que o quilômetro ficou pequeno para você medir. Então tinha que ter outra unidade maior. Então criou-se o ano-luz. Certo? O ano-luz é uma medida de distância, de espaço. Certo? Para ficar mais correto ainda, se você quiser compreender, é a distância que a luz, que é a coisa mais rápida que existe, é a distância que a luz percorreria em um ano. Então imagine aí, 100 mil anos-luz. Para você percorrer só a nossa galáxia, de uma ponta a outra, bem que não tem ponta, né? Mas fazendo um diâmetro, digamos assim, de nossa galáxia, levaria 100 mil anos se você estivesse à velocidade da luz. Então é meio que impossível você conhecer toda a Via Láctea, mesmo que viajasse à velocidade da luz 100 mil anos, imagina aí, seus netos, bisnetos, ia estar aí nessa nave. Sistema solar, fica uma coisa mais plausível. Como vem citar que essa foto ela está correta do ponto de vista dos tamanhos, certo? E nem tanto, mas está mais ou menos correto do ponto de vista do tamanho. O Sol, como é grande em relação aos outros planetas, mas não está em escala, essa foto não está em escala com relação à distância, certo? Os planetas estão mais distantes um do outro. É porque teve que juntar, isso aqui é uma selfie dos planetas, teve que juntar todo mundo para tirar uma foto. Então vamos lá. Aqui eu tenho o Sol, o grande Sol que eu conheço, Mercúrio, é esse planetinha aqui, não sei se você consegue acompanhar. Vênus é um planeta que à noite muita gente... É o único planeta que é confundido com estrela, certo? Ou seria a estrela dos planetas. Por isso que recebe o nome de mulher, né? A deusa do amor. Por sinal, a maioria dos planetas recebe esses nomes mitológicos. Se vocês quiserem estudar depois a origem do nome dos planetas, fica à vontade. Então aqui eu tenho Vênus, ou Venus, em inglês. Certo? É um planeta que se parece muito com a Terra, mas como ele fica mais próximo aqui do Sol, então ele não dá essa
como é que eu diria, suporte à vida. E a Terra, aí sim, 1, 2, 3, nosso terceiro planeta a partir do Sol. É a Terra. Olha a Terra como é pequenininha, a gente acha tudo tão grande, né, daqui. De longe a Terra é pequena, quase do tamanho de Vênus, né? Por isso que a gente diz que Vênus são planetas irmãos. E Vênus é conhecido como a estrela d'alva, né? Não sei se completei a frase que eu ia falar. Marte, deus da guerra, Mars. Recebe esse nome por causa da sua superfície vermelha, vermelho de sangue. A gente pensa que é algum elemento avermelhado. Sabe qual é a superfície de Marte? É muito ferro, muito óxido de ferro. É como se você pegasse, pega aí sua bicicleta, pega aí algo que enferrujou e raspa. Certo? Aquela raspa, aquele pó de ferro é basicamente o que tem lá em Marte. Por isso que Marte fica vermelho. Ele não é um planeta vermelho de raiva, é um planeta vermelho de ferrugem. Júpiter, Saturno com seus anéis. Tem outros planetas que têm anéis também, mas não tão visíveis quanto os de Saturno. Tem um programa que está passando, uns quadrozinhos que está passando no Fantástico. Bastante interessante que mostra isso. Urano, Netuno. E aqui, certo? Nós temos um caso de rebaixamento igual ao Vasco. Eu tenho aqui Plutão, que até meados desse século era considerado um planeta, depois foi rebaixado por conta da sua órbita irregular. Então Plutão não é mais planeta, certo? Então ao todo nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 planetas e um planeta anão. Plutão foi rebaixado à mesma categoria de Eris, certo? Nós temos aí o nosso sistema solar. E o histórico, gente, como foi que o homem começou a estudar olhando para o céu? Lógico que antigamente os equipamentos chegavam nem aos pés do que a gente tem hoje, né? Hoje qualquer abestalhado vai lá no AliExpress, no eBay, no Mercado Livre, compra lunetas, compra equipamentos que consegue observar bem o espaço. Isso sem contar com as agências como o NASA, certo? Que tem o telescópio Hubble e por aí vai. Mas antigamente não tinha isso. Antigamente pouco se observava, era só a questão da observação daqui mesmo. Então tinha muitas conclusões erradas, como nós vamos ver agora. Olha só, a primeira teoria que surgiu a respeito da observação dos planetas, que na época não eram muitos, inclusive o Sol era considerado planeta na época, era a teoria do heliocentrismo. Eita, eu inverti aqui a aula. Não é heliocentrismo, certo, gente? Eu vou riscar aqui, porque está errado. Está errado. E eu tô sem tempo para reeditar a aula. Vou colocar o nome certo aqui. Ó. Geocentrismo. Quando aparecer outro nome, eu inverto também. O primeiro que surgiu foi a teoria do geocentrismo. E o que era o geocentrismo, gente? O que é esse termo aqui, geo, vem de terra. Geografia, estudo da terra. Geologia tem a ver com a terra também. Então, geo tem a ver com terra, certo, gente? Então, geocentrismo dizia o quê? Ó? Que a Terra era o centro do universo. Isso teve muito a ver com a religião também. Que religião, professor? Não interessa, eu não quero fazer aqui uma guerra. Mas na época era assim, o homem é o centro do universo, né? Segundo a Bíblia, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, era o centro do universo. Então, a Terra, que comporta o homem, tem que ser o centro do universo também. Nós éramos o centro de tudo. Não? O homem sempre foi assim, arrogante a esse ponto. E os outros planetas, inclusive o Sol era considerado um planeta, a Lua era considerado um planeta, girava todo mundo em torno da Terra. Isso é uma das coisas mais fáceis que tem de observar, se você fizer por observação apenas, qual é a noção que a gente tem olhando só para o céu? A gente pensa que o Sol é que está dando volta, não é isso? Coisa bem simples, então era o que se tinha na época. O geocentrismo foi defendido por pessoas como Ptolomeu, certo? E ai de quem batesse de frente com as ideias da igreja naquela época. Depois veio, aí sim, ó, vamos corrigir novamente. Isso aqui, ó, foi bem um pouco antes de Cristo. E aqui o heliocentrismo, helio, quanto gel, que eu anotei aqui, ó, quer dizer terra, hélio quer dizer sol. Inclusive um dos elementos da tabela periódica que tem lá no Sol é o hélio.
Heliocentrismo. O que dizia a teoria do heliocentrismo, gente? Se o hélio é o Sol está no centro do universo. O Sol está no centro da Via Láctea, como a gente viu agora. Não é bem o centro do universo, mas lógico, quando se começou a estudar, dizia que era o centro do universo. Foi defendido por Galileu Galilei, por... Aqui eu falei Ptolomeu, não, então aqui é Copérnico. Certo? Deixa eu colocar aqui os nomes históricos. Ptolomeu defendeu a teoria do geocentrismo. Copérnico, eu peço a vocês perdão por erro, né, na grafia dos nomes aqui, mas aí vocês acompanham, né? Heliocentrismo aqui e geocentrismo do outro lado. Copérnico e Galileu Galilei. Galileu, inclusive, foi condenado à morte e teve que ficar preso em casa, ficou em prisão preventiva, igual a certos políticos daqui do Brasil. Se tivesse tornozeleira eletrônica na época, Galileu, coitado, estava usando tornozeleira eletrônica. Certo? Ficou preso em casa. Agora o bicho era ruim. Era tão ruim que ele mandou colocar na lápide dele. Quando ele morreu, ele botou lá, terra que se move, na lápide dele. Tem uma frase lá em latim que eu não lembro aqui, mas basicamente foi dizer isso, soltar piadinha na lápide. Mas vamos lá, então o Sol, e vejo que tinha tão poucos planetas conhecidos na época, mas mesmo assim, ó, o Sol era o centro e os planetas orbitavam ao redor, que era mais correto, certo? Ah, como é que ele fez isso nessa época? Foi pouco depois, eu acho que 1500 e alguma coisa, certo? Pouco depois do descobrimento do Brasil, para você ver, quando o Brasil estava sendo descoberto, você acreditava que era a Terra, o centro. E isso foi pouco depois, então é uma teoria relativamente recente, né? Se eu comparar com a história do aparecimento do homem, é uma teoria recente, a teoria do heliocentrismo, de que o Sol é o centro e os outros planetas orbitam ao redor. Professor, e a teoria da Terra plana? Meu amigo, a gente está aqui em nível acadêmico, discutindo coisa séria, certo? Essa coisa da Terra plana, esqueça. Isso é coisa que está na sua cabeça. Não existe, não. Esse negócio de, o homem não foi à Lua. Você pode até duvidar que o homem não foi à Lua. Tem conspirações. Você pode procurar, tem problema. Mas Terra plana, pelo amor de Deus, né? Me compra um bode. E com isso, nós encerramos a parte teórica da aula de hoje. Então, deixa eu só repetir, porque ficou meio confuso, já que eu errei aí. Mas assim, geocentrismo. Teoria que dizia que a Terra era o centro do universo. Heliocentrismo, que veio bem depois. Teoria que dizia que o Sol era o centro e não a Terra. Certo? Colocava o Sol como centro, que posteriormente descobriu-se, inclusive, que não era nem o centro da galáxia. Era o centro, que não era nem o centro do universo, era o centro da galáxia. Certo? Geocentrismo era defendido por Ptolomeu e heliocentrismo defendido por Copérnico e Galileu Galilei, entre outros. Vamos aos exercícios. Um de cálculo, né? Vai ficar mais pesado para a gente ver aqui a questão do equilíbrio. O resto a gente vai trabalhar a questão de gravitação. Vamos lá. Vejamos a figura abaixo. Na figura temos dois blocos cuja massa é respectivamente 4 e 6 kg. A fim de manter a barra em equilíbrio, determina a distância x, ele quer essa distância para que a barra não suba nem desça, só fique em equilíbrio. O ponto de apoio deve ser colocado. Suponha que inicialmente o ponto de apoio esteja a 40 cm da extremidade direita da barra. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente resolve esta questão? Somatório das forças, somatório dos momentos. Certo, gente? Então, as forças que tem aqui, e a gente vai ter que ver a força, certo? Vai ser, ó, eu vou desenhar aqui pequenininho a barra para que você entenda. Aqui está a minha barra. Então, nessa extremidade aqui, a esquerda, eu tenho que força? Professor, eu tenho 4 kg. Lembrando que massa não é força, né? É o peso. 4 vezes 10. Para baixo fica 40. Do outro lado, isso aqui é uma barra. Não é uma barra, desenhar uma barra. Tá aqui. Do outro lado, eu tenho 6 kg também para baixo, né? 6 kg vira 60 newtons. Ele não falou nada de peso da barra. Então, aqui, ó, eu tenho só o R, que é a minha reação. Não é? Isso aqui empurra para cima. Isso aqui está empurrando para cima. Pronto. 3 forças eu tenho, só as 3. Aqui tem o peso, aqui eu tenho o peso, e esse apoio está empurrando para cima. Tanto é que se sentar 2 pessoas muito gordas aqui e na extremidade, isso aqui vai quebrar exatamente aqui no meio. Para cima. Fazendo somatório das forças, que eu disse a vocês. Faça o somatório das forças. O somatório das forças tem que ser igual a 0. Quem está para baixo positivo, quem está para cima negativo ou vice-versa, certo? Não vai fazer diferença. Então fica, ó,
para baixo, 40 e 60. 40 mais 60 menos R é igual a 0. 40 mais 60 dá 100, passa o R para o outro lado, R igual a 100. Eita, professor, achei o R, acabou a questão? Não. Não acabou a questão porque eu não quero o R. Já sei que o R é igual a 100. Certo? Eu quero saber o valor de X. Ó. Eu quero saber esse valor de X aqui. Então, vou calcular agora os momentos. Esse X está aqui e o 40 está aqui, em centímetro. Pode usar em centímetro, professor? Pode. O exercício também não disse nada. Então, vamos fazer agora a soma dos momentos. Somatório dos momentos é igual a 0. Então, eu tenho 3 forças, eu vou ter 3 momentos, não é isso? Vou chamar aqui de M1, M2 e M3. Depois que eu somar é que tem que dar 0, não é cada momento desse. M1, vou chamar de M1 40. 40 vezes a distância até o ponto. Eu vou colocar o meu ponto. Ó. Professor, qual é o ponto que eu tenho que calcular o momento? Eu vou colocar aqui por um motivo, porque colocando aqui eu já anulo uma força, né? Coloquei aqui, ó. Então, fica 40 vezes X. Primeiro momento. Tá aqui. Segundo momento, esse é o momento dessa força aqui, R, gente. Ó. O momento da força R. Então, é 0. E o terceiro momento, o momento dessa força aqui também. Tá? 60 vezes 40, né? Até o ponto, a distância. Ó. Força vezes distância, momento. 60 vezes 40. 60 vezes 40, que dá 6 vezes 4, 24, 2.400. Resta saber agora se é positivo ou negativo. Tem isso, professor? Tem também. Só vocês que eram meio chatinho. Então tá aqui o ponto, ó. Essa primeira força vai girar assim, gente. É o giro da força agora. O ponto tá aqui, certo? No meio, tá em R. Então essa primeira força gira para cá. Sentido anti-horário. Anti-horário é positivo. Então aqui fica positivo mesmo. E essa outra força vai girar para o outro lado. Sentido horário. A força vai girar assim, ó, em torno do ponto. Sentido horário. Quem não entendeu essa parte aqui de giro, dê uma olhada na aula anterior. Certo? Sentido horário. Então aqui vai ser negativo. Vamos somar tudo, agora tem que dar 0, né? Então fica 40x mais 0, não vou somar, menos 2.400. Isso aqui tem que dar 0. Por que tem que dar 0? Porque é somatória do momento, eu estou dizendo aqui, a soma do momento tem que dar 0. Então o momento 1 deu isso, o momento 2 deu 0, então 0 eu nem conto. O momento 3 deu isso, negativo, eu vou somar todo mundo e tem que dar 0. Professor, somar porque tem um menos aqui. Que aqui é menos também, ó. Porque essa força aqui, que eu chamei de força 3, chamei aqui, só para constar, né? Quando eu montei, eu chamei aqui de 1, 2 e 3. A força 3 aqui, ela gira no sentido horário, certo? Eu expliquei na outra aula. X é igual, passo 2.400 para lá, fica positivo. E o 40 eu passo, estava multiplicando, fica dividindo. Corta 0 com 0, 240 dividido por 4. 24 dividido por 4 dá 6, né? 6 vezes 4, 24. E mais um 0, 60 centímetros. Certo? Ah, professor, isso aqui não parece ter 60 centímetros, não. Ó. Maior do que 40. Obviamente, esse desenho aqui deve estar fora de escala, né? Certo? Não confie em desenho nesse tipo de exercício. Então, a resposta correta é a letra A mesmo, 60 centímetros. Vamos desopilar um pouquinho do exercício de cálculo. Vamos para o exercício mais leve aqui, teórico. As especulações sobre a natureza do universo remontam aos tempos pré-históricos e em muitas civilizações antigas tentou-se catalogar e predizer eventos celestes. A teoria mais aceita, olha aqui, ó, pela comunidade científica é de que o universo surgiu através de algo comparado a uma grande explosão. Só para testar vocês, como era o nome disso aí? O Big Bang. O centro da Terra não é o centro da Terra, não é o centro do universo, e sim o Sol. Olha, já estava negando, ele estava dizendo que não era o centro do universo, ó. Não era Gel, certo? Era o Sol, que é hélio. Esse princípio foi formulado, eita, tá errado aqui, certo? Formulado, haja erro hoje, gente, perdão pelos erros. Formulado por Nicolau Copérnico
e marcou uma concepção moderna de universo. Como é chamado esse modelo? Que tem o Sol como centro do universo. Sol é hélio em latim. Letra B, heliocêntrico. São planetas do sistema solar. Esse tipo de pergunta aqui parece aquelas perguntas do Luciano Huck, né? Quem quer ser um milionário? Terra, Sol e Lua. Lua não é planeta, meu filho. Terra, Plutão e Sol. Nem Plutão e nem o Sol são planetas. Plutão agora é um planeta anão e Sol é uma estrela. E aqui, para quem esqueceu, a Lua é um satélite natural. Terra, Vênus e Marte. Opa, letra C disseremos aprovado. Vamos só comparar a letra D. Terra, Via Láctea. Via Láctea não é planeta, meu filho. Resposta correta, a letra C, Terra, Vênus e Marte. É possível notar que a maioria dos planetas, Plutão, Júpiter, Marte, está associado aos pesquisadores que descobriram. Plutão descobriu que planeta? Quem é Plutão? Júpiter, Marte, né? Não são nomes de pesquisadores. Aos meses em que foram descobertos, Plutão, Júpiter e Marte. Tem até um calendário espanhol, se você não me engano, que os dias da cidade estão relacionados com esses nomes também. Certo? E os meses, se eu não me engano. Mas não tem a ver com planetas. Aos deuses antigos da mitologia. Corretíssimo aqui, letra C de novo. Ao nome dos poetas. Também nunca vi um poeta chamado Plutão, né? Cai fora. Galáxia que contém o sistema solar. Nossa galáxia. Certo? Ah, professor, você disse que ficava no braço de Órion. Órion faz parte da Via Láctea. Tome letra C, viu? Chuva de letra C. Letra C. Andrômeda não. Órion não. Via Láctea. Magalhães também não. Letra C, Via Láctea. E com isso, nós encerramos esta aula. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula, a gente dá continuidade ao assunto de gravitação. Estejam segunda-feira para tirar dúvidas. Se Deus quiser. Um abraço a todos.